Mais uma vez, Sofia estava comendo na sua mesa. Catherine, minha supervisora, estava de braços cruzados ao lado, me observando com aquele olhar de desdém familiar. Sua expressão deixava claro o quanto ela desaprovava a cena. Eu, por outro lado, tentava terminar meu almoço rapidamente, cercada por pilhas desorganizadas de relatórios financeiros. A tensão no ar era quase palpável enquanto eu me concentrava na minha tarefa. Alguém tem que fazer esses relatórios, respondi, tirando uma migalha perdida do meu vestido simples, comprado por $30 em um brechó local. Era uma lembrança das minhas origens humildes, algo que Catherine, sem dúvida, adoraria ignorar. Tem certeza de que isso não tem nada a ver com o fato de você não poder pagar os restaurantes onde nós, executivos, almoçamos? A voz dela pingava condescendência, acompanhada por um sorriso presunçoso, como se esperasse minha reação. Apenas dei um sorriso fraco, ignorando a provocação. Se ao menos Catherine soubesse que eu possuía 60% da Global Investments, provavelmente teria desmaiado ali mesmo. Meu nome é Sophia Robinson, tenho 34 anos e, há 3 anos, herdei a maior parte das ações da Global Investimentos e Empreendimentos do meu pai. Mas, em vez de assumir um cargo de alto escalão e me agarrar ao poder que vinha com ele, escolhi começar do zero, trabalhando como analista financeira. Queria entender cada detalhe da empresa por dentro, conhecer seu funcionamento real. Apenas 3 pessoas sabem minha verdadeira identidade: minha advogada, Meredith, meu contador e meu irmão. Nem mesmo meu marido, David, o CEO da empresa, sabia do meu segredo. Sofia. A voz de Catherine cortou meus pensamentos, me trazendo de volta à realidade. Preciso da análise do projeto Richardson na minha mesa esta tarde. O tom dela não deixava espaço para discussão. Franzi a testa, confusa. Mas esse relatório só vence na próxima semana. Bem, agora eu preciso dele hoje. Algum problema? Seus olhos perfuraram os meus, desafiando-me a resistir. De jeito nenhum, respondi, segurando a frustração que borbulhava dentro de mim. O que Catherine não sabia era que eu mesma havia criado o projeto Richardson. Foi minha iniciativa para reestruturar a empresa, eliminando desperdícios desnecessários, incluindo cargos como o dela. Naquele momento, meu celular vibrou sobre a mesa, desviando minha atenção. Era uma mensagem de Meredith. O conselho de administração está pressionando por uma reunião de emergência. Eles querem discutir o projeto Richardson. Devemos prosseguir? Hesitei, meus dedos pairando sobre o teclado enquanto considerava minhas opções. Algo me dizia para esperar. Enquanto trabalhava no relatório, avistei David caminhando com confiança pelo escritório, exalando sua habitual arrogância. Nos conhecemos há 2 anos, em uma festa beneficente, onde eu havia interpretado o papel de uma doadora comum, misturando-me à multidão. Ele foi atraído pelo que pensava ser minha humildade e dedicação ao trabalho duro. O casamento foi ideia dele. Ele gostava da imagem de ser casado com uma mulher simples, focada na carreira. O que ele não sabia era que eu estava avaliando meticulosamente o desempenho de David como CEO durante todo esse tempo. Catherine praticamente correu até ele, seu entusiasmo era palpável. Podemos falar sobre o projeto Richardson? Claro, Catherine. No meu escritório. Ele nem sequer olhou na minha direção ao passar por mim, seu foco totalmente voltado para ela. 2 horas depois, Catherine retornou, irradiando confiança, quase tonta de triunfo. Sophia Robinson, preciso que você reúna suas coisas, declarou, sua voz pingando satisfação. Levantei os olhos, confusa. Como é? Descobrimos discrepâncias nos seus relatórios. Você tem vazado informações confidenciais sobre o projeto Richardson, disse ela, os olhos brilhando de vingança. Isso é um absurdo. Rebati, sentindo a indignação crescer dentro de mim. Temos provas de que você acessou arquivos fora do seu nível de autorização, retrucou ela, o tom carregado de deboche. Claro que eu tive acesso a esses arquivos. Eu os criei, Catherine. Isso é um mal-entendido. Segurança. Ela gritou, ignorando completamente meu apelo. Por favor, escoltem a senhorita Robinson para fora do prédio. Enquanto os seguranças se aproximavam, David apareceu com uma expressão de falsa preocupação, o que só aumentou minha raiva. Sofia, querida, disse ele, balançando a cabeça com decepção. Eu não posso acreditar que você faria isso. Estreitei os olhos, tomada pela descrença. Você também, David? Como CEO, não posso abrir exceções, nem mesmo para minha esposa. Você está demitida, declarou categoricamente, sem um pingo de empatia.
O sorriso de Catherine se alargou, saboreando o momento. Ladrã! Zombou ela, enquanto os seguranças me cercavam. Você nunca mais vai trabalhar nesta cidade. Enquanto me levavam em direção ao saguão. Eu podia ouvir a voz enjoativamente doce de Catherine enquanto ela se dirigia a David. Agora que você está se divorciando dela, que tal um jantar? Podemos discutir minha promoção? Enquanto isso, eu estava sentada no estacionamento, tentando processar o turbilhão de eventos. Meu telefone vibrou novamente com outra mensagem de Meredith. Quer que eu revele sua identidade agora? Ainda não. Espere mais 2 semanas. Quero ver o que mais eles planejam fazer. Respondi com uma determinação crescente. Coloquei o telefone de lado e liguei meu Honda Civic 2010, outra escolha consciente, um reflexo dos meus valores simples. Enquanto saía do estacionamento, um pequeno sorriso surgiu no meu rosto. A reunião de emergência do conselho estava se aproximando, e, às vezes, a melhor vingança é simplesmente esperar pelo momento certo. Nas 2 semanas seguintes, permaneci nas sombras, observando enquanto David e Catherine desmontavam sistematicamente tudo o que eu havia construído com o projeto Richardson. Era surreal ver a base do meu trabalho ser destruída bem diante dos meus olhos. Os números não mentem. Meu contador, um homem meticuloso chamado Henry, me ligou com um tom grave, mas reconfortante. Eles desviaram quase $2 milhões em taxas de consultoria no último mês. E aqueles documentos forjados que estão usando para te incriminar? Catherine os criou usando seu acesso administrativo. Para ser sincero, foi um trabalho bem desleixado. Foi nesse momento que Meredith entrou no meu escritório particular, uma luxuosa cobertura que David nunca. Durante nosso casamento, David nunca se preocupou em pisar ali. Meu escritório era um santuário que eu havia construído para mim mesma, cheio de símbolos do sucesso que ele sempre tomou como garantidos. O conselho está em pânico, disse Meredith, jogando uma pilha de arquivos na minha mesa. O som ecoou na sala silenciosa. O projeto Richardson era a melhor chance de modernização deles, e eles sabem disso. Enquanto isso, David entrou com um pedido de divórcio esta manhã, continuou ela. Ele citou conduta antiética e quebra de confiança corporativa como motivos. Eu não consegui segurar uma risada. A ironia era simplesmente perfeita. Tudo está pronto para amanhã? Perguntou Meredith, estreitando os olhos com determinação. A reunião de emergência do conselho está marcada para as 10 horas. Todos os membros confirmaram presença, respondi, sentindo uma satisfação tomar conta de mim. Naquela noite, enquanto estava sentada no meu escritório, meu telefone vibrou com uma mensagem de David. Sinto muito que tenha que terminar assim, querida, mas roubar informações corporativas? O que você estava pensando? Os papéis do divórcio estão a caminho. Seja razoável com o acordo e não há necessidade de isso ficar feio. Olhei para a tela por um momento, considerando minha resposta. Mas, no fim, escolhi não me envolver. Simplesmente deixei a mensagem ali, sem resposta. Na manhã seguinte, cheguei à sede corporativa vestindo um tailleur Chanel de $5.000, uma pequena indulgência que eu havia negado a mim mesma durante meu tempo disfarçada. O tecido luxuoso contra minha pele era um forte contraste com as circunstâncias que me trouxeram até ali. Enquanto caminhava pelo saguão, a recepcionista que testemunhou minha saída humilhante 2 semanas antes quase desmaiou ao me ver entrando com confiança. Sorta! Senhorita Robinson, vê, você não pode estar aqui. Gaguejou a recepcionista, os olhos arregalados de descrença. Na verdade, eu posso, respondi, minha voz firme. Verifique com a segurança. Tenho uma reunião com o conselho de diretores na sala de conferências. Lá dentro, David estava sentado na cabeceira da longa mesa polida, com Catherine ao lado dele, parecendo mais sua rainha consorte do que uma executiva. A visão dos dois juntos fez meu estômago revirar, mas me mantive firme. O que ela está fazendo aqui? Catherine se levantou da cadeira, o rosto se contorcendo de indignação. Seus olhos iam de mim para David, em pânico. Sente-se, Catherine disse calmamente, minha voz inabalável. Isso diz respeito a você diretamente. Você não pode me dar ordens. David, faça alguma coisa. Exclamou ela, a voz ficando mais alta. David parecia tão confuso quanto ela, a testa franzida em descrença. Sofia, os termos da sua demissão foram claros. Ele começou, tentando retomar o controle da situação. Antes que pudesse terminar, Meredith entrou empurrando um carrinho repleto de pastas grossas. A atmosfera da sala mudou imediatamente.
Sua presença comandava a atenção. Senhoras e senhores do conselho, começou ela, sua voz suave e controlada. Permitam-me apresentar Sophia Robinson, acionista majoritária da Global Investments and Venture. Ela fez uma pausa estratégica antes de concluir. E a legítima presidente da empresa. O silêncio tomou conta da sala, denso e tenso. Então, Catherine soltou uma risada nervosa, tentando minimizar a gravidade da situação. Isso é ridículo. Ela é só uma analista júnior, uma ladra. Não, corrigiu Meredith suavemente, sua confiança inabalável. Ela é filha de Richard Robinson, o fundador da empresa. E nos últimos 3 anos, tem avaliado o desempenho desta administração. David empalideceu, a cor sumindo de seu rosto conforme a ficha caía. Mas, nós somos casados. Sim, David, respondi, minha voz firme e inabalável. Me casei com você para ver se você era o líder que esta empresa precisava. Infelizmente, você falhou, e falhou espetacularmente. Catherine se virou para ele, o pânico estampado em seu rosto. Ela está mentindo, David. Não a escute. Ignorei seus apelos frenéticos e mantive meu foco no conselho. O conselho prefere revisar primeiro as evidências do desfalque ou começamos com os documentos falsificados usados para justificar minha demissão? David se levantou bruscamente da cadeira, tentando recuperar o controle da situação. Deve haver algum mal-entendido. Mal-entendido? Questionei, abrindo meu laptop e virando a tela para que todos pudessem ver as provas exibidas com clareza. Como os $2 milhões em taxas de consultoria fantasma? Ou está se referindo à transferência offshore para uma conta anônima nas Ilhas Cayman? Catherine começou a juntar seus pertences freneticamente, visivelmente abalada. Eu tenho uma reunião importante. Sente-se. Ordenei, minha voz firme. A polícia já está esperando. Lá fora, a polícia tem algumas perguntas sobre aqueles documentos falsificados. Os membros do conselho permaneceram em silêncio, rabiscando algumas anotações freneticamente enquanto processavam as informações diante deles. Senhoras e senhores, comecei, minha voz firme, mas cheia de propósito, nos últimos 3 anos, trabalhei incansavelmente desde a base, aprendendo todos os aspectos da nossa empresa. Pausei por um momento, observando suas expressões. Mergulhei em nossas operações, desde análise financeira até fluxos de trabalho departamentais. E o que descobri é profundamente preocupante. Com um clique no meu laptop, uma série de gráficos coloridos e bem estruturados apareceu na tela grande da sala. Todos imediatamente voltaram sua atenção para os dados. Eu podia sentir seus olhares alternando entre a tela e eu, uma mistura de antecipação e apreensão no ar. Sob a liderança do Sr. Bryan, nossa eficiência despencou 40%. Isso representa uma perda significativa, traduzindo-se em oportunidades desperdiçadas e queda na receita. Continuei, apontando para outro gráfico. As despesas administrativas triplicaram em apenas um ano, consumindo fundos que deveriam ser reinvestidos em inovação. Inovação, a base sobre a qual esta empresa foi construída, estagnou completamente. David bufou, o rosto contorcido de frustração. Isso não é justo. Eu consegui novos contratos. Levantei uma sobrancelha e respondi calmamente. Ah, você quer dizer os contratos com empresas de fachada secretamente registradas no nome do seu irmão? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Descobrimos isso também, junto com um rastro de documentos que levam direto ao seu escritório. Meredith, sempre profissional, avançou com confiança. Seu comportamento calmo e assertivo impunha respeito. Ela entregou mais documentos aos membros do conselho antes de continuar. Como podem ver, disse ela, sua voz suave, porém firme, o projeto Richardson, que a senhorita Anderson tão graciosamente acusou Sophia de sabotar, foi criado exatamente para expor essas irregularidades e proteger a integridade da nossa empresa. Isso não se trata apenas de uma pessoa. É sobre o futuro da Global Innovations. O rosto de David ficou tenso. Ele parecia um animal encurralado, percebendo que não havia saída. Sophia, querida, podemos resolver isso. Somos marido e mulher, você pode reconsiderar. Suspirei, sentindo o peso de suas palavras. Sem dizer nada, puxei outra pasta e coloquei os papéis sobre a mesa com um baque definitivo. Sobre isso. Comecei, deixando um breve silêncio tomar conta da sala. Aqui está o meu pedido de divórcio. Inclui todas as provas da sua fraude e do seu desvio de dinheiro, além da documentação que comprova seu comportamento antiético durante o nosso casamento. O rosto de David empalideceu.
A mistura de descrença e medo tomou conta dele à medida que a realidade se impunha. Você não pode fazer isso comigo. Levantei uma sobrancelha e respondi friamente. Da mesma forma que você não pôde me defender quando fui falsamente acusada? Da mesma forma que não conseguiu manter suas mãos longe do dinheiro da empresa? Ou ser fiel? Minha voz era firme, cada palavra lançada como uma pedra em um lago calmo, criando ondas de desconforto pela sala. Então, me virei para Catherine. Seu rosto estava completamente sem cor. Ela afundou na cadeira, encarando o chão. Sua arrogância desapareceu no instante em que a verdade veio à tona. A partir deste momento anunciei, minha voz firme e inabalável, David Bryan e Catherine Anderson estão oficialmente demitidos de seus cargos. A segurança irá escoltá-los para coletar seus pertences e garantir que saiam do prédio. Você não pode me prender. Catherine gritou, sua voz tomada pelo pânico no momento em que 2 policiais uniformizados entraram na sala. Sua presença era autoritária e intimidadora. Isso foi tudo ideia do David. Ela tentou se justificar. Minha ideia? David explodiu, sua raiva queimando como uma chama desesperada por oxigênio. Foi você quem forjou os documentos. Enquanto eles eram levados pela polícia, voltei minha atenção para o conselho. Minha determinação crescia a cada palavra. A Global Innovations and Ventures foi fundada pelo meu pai com uma visão clara: criar tecnologia que melhore vidas e empodere as pessoas. Em algum momento, nos desviamos desse caminho, seduzidos pela ganância e pela ambição. Mas hoje recomeçamos. Vamos nos comprometer novamente com essa visão e garantir responsabilidade em todos os níveis da empresa. 6 meses depois, a Global Innovations and Ventures estava irreconhecível. A empresa havia sido completamente transformada após a implementação correta do projeto Richardson. A eficiência aumentou em impressionantes 70%. Novos talentos foram contratados, trazendo uma nova energia para nossos departamentos. Renovamos nossa equipe de liderança e reafirmamos nosso compromisso com a inovação, reacendendo o espírito que meu pai sonhou ao fundar a empresa. Os escritórios vibravam com uma energia eletrizante que há muito tempo não se sentia. A criatividade fluía livremente pelo ambiente, se entrelaçando com colaboração e um renovado senso de propósito. Antes, muitos funcionários se sentiam sufocados pelo medo e pela incerteza. Agora, falavam com confiança, suas vozes ecoando entusiasmo sobre a nova direção ousada que estávamos seguindo. A empresa não era mais apenas um local de trabalho, havia se transformado em uma comunidade vibrante, unida por um propósito comum: resgatar o legado que quase foi destruído. Enquanto isso, David e Catherine enfrentavam uma tempestade de acusações graves por fraude corporativa. Suas reputações estavam em ruínas, e suas carreiras, por um fio. A gravidade de seus atos pairava sobre eles enquanto o julgamento se aproximava. No mês seguinte, um lembrete de que cada decisão traz consequências. O conselho foi firme ao declarar que comportamentos antiéticos não seriam mais tolerados. A integridade da empresa seria protegida a qualquer custo. O destino de David e Catherine estava selado, e a dupla, antes poderosa, agora se encontrava à beira do esquecimento, seus legados manchados para sempre. Quanto a mim, recuperei meu antigo escritório de analista, mas ele não era mais o mesmo. Agora, ocupava um lugar de destaque no andar executivo, um símbolo da minha dedicação e resiliência. Com equilíbrio e determinação, assumi minhas responsabilidades, guiando a empresa de volta às suas raízes enquanto a preparava para um futuro mais inovador e sustentável. Cada decisão que tomava era baseada na missão de restaurar nossos valores essenciais e garantir que prosperássemos em um mercado cada vez mais competitivo. Alguns funcionários ainda me olhavam com certa surpresa ao me verem almoçando na minha mesa. Suas expressões revelavam uma mistura de curiosidade e... Alguns funcionários ainda me olhavam com admiração, como se estivessem testemunhando a personificação da perseverança. Aprendi que as melhores ideias surgem quando estamos conectados com a realidade, próximos ao coração da empresa. Eu queria fazer parte da equipe, compartilhar suas vitórias e desafios, reforçando a ideia de que estávamos todos juntos nessa jornada. Meu pai costumava dizer: o poder não está no título, mas nas ações. Nos últimos meses, entendi o peso dessas palavras. A verdadeira liderança não vem de um escritório luxuoso, mas da coragem de enfrentar adversidades. Ela se revela nas decisões tomadas quando ninguém está olhando, na integridade mantida mesmo diante da tentação de desviar do caminho. Ele estava certo. Às vezes, é preciso perder tudo ou pelo menos fingir para lembrar quem realmente somos. A jornada não se resume a elogios ou cargos altos, mas sim à autenticidade do nosso caráter.
E quanto ao Honda Civic 2010? Eu o mantive. Um carro simples, mas cheio de significado. Ele representava minha jornada, minha resiliência e a humildade que aprendi ao longo do caminho. Porque sucesso não se mede por carros luxuosos ou títulos impressionantes, mas sim pelo caminho percorrido, tanto na vida quanto nos negócios. Olhei pela janela do meu escritório, observando a cidade pulsar com vida e possibilidades. Senti um novo propósito crescer dentro de mim. Juntos, nos reergueríamos, recuperaríamos nossa identidade e traçaríamos um futuro grandioso. O futuro nos esperava, e eu estava pronto para abraçá-lo de braços abertos. Obrigado por assistir. Se você gostou da história, deixe seu like e se inscreva no canal. Esta é a escala da vingança, onde a justiça sempre encontra seu caminho. Até a próxima!